estão pegando o bonde pelo caminho, tá? Então, pessoal, qual que é a nossa proposta para a nossa aula de hoje? Qual que é o nosso objetivo primeiro aqui? Tendo em vista que a gente está chegando perto do final do mês e que as avaliações mensais estão se aproximando, a proposta da nossa aula de hoje é realizar uma revisão para a nossa avaliação, tá? Como que vai funcionar a nossa avaliação, gente? Primeiro, no primeiro momento, a nossa primeira avaliação vai ser um simulado, tá? Igual aqueles simulados que vocês já estão habituados a realizarem na escola. Aqueles simulados que vocês fazem frequentemente no final, geralmente, de cada bimestre, tá? Então essa nossa primeira avaliação ela será um simulado. Esse simulado ele vai tratar dos conteúdos que deveriam ter sido vistos lá no primeiro bimestre, tá? Só que é o seguinte, a gente tem um pequeno problema. Nós tivemos aquele problema com o material no primeiro bimestre, onde o material veio do ensino médio de 2 anos e meio e na verdade a gente tinha um ensino médio de 2 anos na escola. E aí todo aquele transtorno que aconteceu, alguma parte do conteúdo que a gente vai ter no simulado não foi trabalhado no primeiro bimestre. Uma parte dele foi, que é a parte de química orgânica, que foi o que a gente trabalhou, tá? Mas principalmente a parte de química inorgânica a gente não viu no primeiro bimestre, tá? Por isso, apesar de ser uma revisão para avaliação, eu vou pedir para que vocês acompanhem a aula, que vocês prestem atenção, principalmente nos pontos onde a gente não trabalhou lá no início do ano e que podem ser aqueles que vocês terão um pouco mais de dificuldade na hora de realizar a avaliação de vocês, tá? Então, eu separei eles por conteúdos, tá? Por tópicos, onde em cada tópico nós vamos ver algum tema que é importante para que nós saibamos o mínimo, né, o básico, aí para que a gente desenvolva o simulado no final do mês aí sem ter nenhum tipo de prejuízo, sem ter nenhum tipo de dificuldade, uma vez que ele vai trazer conteúdos que vocês podem não recordar deles por terem sido vistos no primeiro ano ou terem sido vistos no segundo ano e que ainda não foram revisados este ano, tá? Então vamos lá. Nosso primeiro conteúdo a gente vai falar sobre modelos atômicos, tá? Mas antes de falar de modelos atômicos, primeiro de tudo, gente, nós precisamos começar falando sobre átomo. O que é o átomo, tá? A palavra átomo, gente, deixa só eu pegar uma marcaçãozinha aqui, ó. Essa palavra átomo, ela deriva de duas palavras gregas. A primeira delas, que é essa daqui, o A, ele vem de negação, ou seja, algo que não tem, que a gente está negando a palavra. A segunda parte da palavra, tomos, vem de divisível. Ou seja, o que é o átomo? O átomo, quando ele foi concebido lá na Grécia Antiga por Demócrito e Leucipo de Mileto, ele era considerado como a menor porção da matéria, que se a gente pegasse um material e começasse a dividir ele em partes cada vez menores, partes cada vez menores, partes cada vez menores, nós chegaríamos a um momento que a matéria não poderia mais ser dividida. Aí, esses filósofos gregos deram o nome a essa pequena porção da matéria onde ela não poderia mais ser dividida e chamaram ela de átomo, tá? E essa ideia de que o átomo ele era uma estrutura indivisível, era a menor porção da matéria, ela perdurou durante milhares de anos. Ela só foi cair por terra lá no século XIX, quando descobriu-se a descontinuidade da matéria. Ou seja, que o átomo ele não era uma estrutura maciça, mas que sim ele poderia ser formado por unidades cada vez menores e que essas unidades menores a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas hoje, o que a gente sabe? Hoje a gente sabe que todas as estruturas elas são feitas dessas partículas chamadas de átomos. Elas não são indivisíveis como foram propostas lá no início, mas manteve-se o nome átomo por uma simples questão de padronização. Tudo que a gente conhece é formado por átomo.
o ar, nosso corpo, a água, as estrelas, o nosso planeta. É tudo formado por pequenas partículas chamadas de átomos, tá? Só que esse átomo ele é uma partícula tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que com os métodos convencionais de observação de imagens, a gente não consegue vê-los em sua totalidade. Consequentemente, se é uma estrutura que a gente ainda não vê ela, com o decorrer do tempo foram propostos diversos modelos atômicos. O que é esses modelos atômicos? Foram representações do átomo que foram sendo construídas ao longo do tempo para tentar explicar as propriedades que os átomos apresentam. Tá? Como aqui a gente está falando de uma linha de tempo, como a gente está falando de uma evolução do tempo, no início a gente conhecia muito pouco. Então os modelos que eram propostos eram baseados no conhecimento daquela época. À medida que o conhecimento ia se sistematizando, ele ia se modificando, os modelos atômicos também foram sofrendo mudanças a partir dessa evolução do conhecimento também. Tá? Então, quando nós falamos de modelos atômicos, nós vamos falar aqui de como o átomo foi concebido, de como o átomo era imaginado nas diferentes épocas. Só que a gente não vai falar lá da Grécia Antiga, a gente não vai falar de tempos anteriores. A gente vai começar a partir do século XIX, né, que foi com Dalton, falando como aconteceu a evolução desse modelo atômico ao longo dos anos. Principalmente, o que mudou de um modelo para o outro, qual foi a novidade de um modelo para o outro e tudo mais. Tá? Então, para a gente dar início aqui à nossa aula, para a gente começar a falar sobre modelos atômicos, a gente precisa, antes de mais nada, né, falar aqui sobre o que a gente chama de modelo atômico de Dalton, ou modelo atômico de John Dalton. Dalton foi o primeiro a propor um modelo para o átomo, ou seja, a propor digamos assim, um esquema de como esse átomo deveria ser. Só que Dalton, ele não se baseou propriamente dito em evidências, em experiências. Dalton se baseou mais no conhecimento empírico que se tinha naquela época, ou seja, o conhecimento natural que se tinha sobre as coisas. Tá? Por isso, então, a gente não pode dizer que Dalton ele fez uma avaliação mais precisa sobre os modelos atômicos. Ele simplesmente fez uma observação sobre o conhecimento daquela época e propôs uma ideia de como seriam esses átomos. Então, quais foram os pontos primordiais da teoria atômica de Dalton? Os pontos primordiais da teoria atômica de Dalton foram os seguintes. Primeiro, John Dalton dizia que os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa, tamanho e propriedades químicas. Então, por exemplo, aqui embaixo, vocês podem acompanhar nessa imagenzinha aqui, onde a gente tem exemplos de 3 átomos segundo o conceito de John Dalton. Átomo de hidrogênio, átomos de oxigênio e átomos de bromo. Então, segundo os conceitos de John Dalton, os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa, tamanho e propriedades químicas. Então, se a gente observar essas bolinhas aqui em bege que representam os átomos de hidrogênio, tá hidrógeno aqui, né, porque está em espanhol a escrita, mas é hidrogênio isso daqui, tá? Então, consequentemente, aqui se você observar todos esses átomos, você vai perceber que todos eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma, provavelmente terão a mesma massa, a gente não consegue perceber isso através de uma imagem, mas provavelmente eles terão a mesma massa, e as propriedades químicas desses elementos são iguais, ou seja, eles reagem com as mesmas coisas, eles mudam de estado físico nas mesmas temperaturas, enfim, tem todas as suas propriedades químicas semelhantes. Então, o primeiro postulado de Dalton foi esse: átomos que de um mesmo elemento têm massa, tamanho e propriedades químicas idênticas, propriedades químicas semelhantes.
Dalton também dizia o seguinte, que durante reações químicas não ocorre transformação ou criação ou destruição de matéria. Isso, na verdade, não foi nem Dalton quem disse, isso daí é a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas baseando-se nesses princípios da lei de Lavoisier, Dalton propôs o seguinte, que quando uma reação química está acontecendo, a única coisa que ocorre dentro daquele sistema é uma separação, uma combinação ou então um rearranjo dos átomos já existentes. O que ele queria dizer isso? O que ele queria dizer com essa frase dele? Então, quando uma reação química está acontecendo, não se criam novos átomos e nem se destroem novos átomos. Ocorre apenas a separação de átomos que já existiam e estavam unidos, a combinação de novos átomos ou o rearranjo espacial desses átomos. Então, os átomos, durante uma reação química, eles só vão mudar de posição, digamos assim, segundo a ideia proposta por John Dalton. Esse foi, então, o segundo postulado da teoria atômica de John Dalton. A ideia de que, durante reações químicas, só ocorre separação, combinação ou rearranjo de átomos. E agora, como terceiro postulado de Dalton, a terceira marca de Dalton, digamos assim, quando ele citou o átomo, quando ele descreveu o átomo, e a mais importante de todas, é como seria esse átomo. Porque até aqui, então, a gente tem falado de características do átomo. Mas aqui, nessa terceira parte, aqui nós falamos mais especificamente como é o átomo segundo aquele modelo que foi proposto por John Dalton. Então, Dalton dizia que o átomo ele era esférico, na forma de uma bola, tá? Maciço, ou seja, ele não teria nenhum tipo de cavidade no seu interior, ele seria completo, ele seria inteiro. Indivisível, né? Porque ele manteve a ideia que foi proposta lá por Leucipo de Mileto e por Demócrito de que o átomo era a menor porção da matéria e ele não poderia ser dividido. E indestrutível, ou seja, a gente não poderia quebrar, a gente não poderia dividir, a gente não poderia fazer nada com o átomo, porque ele seria uma esfera indestrutível, tá? Então, quando a gente fala em modelo atômico de John Dalton, esse modelo atômico aqui ele foi proposto lá no início do século XIX, lá nos idos de 1800 e Guaraná com rolha, onde o conhecimento da época ele era bem restrito com relação ao átomo. Então, Dalton dizia que o átomo era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Então, esse seria o terceiro postulado de Dalton. Tá? Alguns anos mais tarde, com a evolução do conhecimento científico, principalmente a partir do momento que se reconheceu as propriedades elétricas da matéria, que descobriu-se a eletricidade em si, um novo cientista foi responsável por, avaliando os seus estudos relacionados à eletricidade, ele observou alguns padrões que não poderiam explicar o átomo segundo as definições de John Dalton. Ou seja, alguns dados que ele obteve enquanto ele estava realizando estudos referentes à eletricidade, Thomson, que foi esse cientista, percebeu que o modelo atômico de Dalton ele era falho. Ele não servia para explicar todas as propriedades da matéria, principalmente aquelas propriedades que ele estava observando enquanto ele realizava os seus experimentos. Tá? Thomson fazia experimentos com tubos de raios catódicos. Tá? O que são esses tubos de raios catódicos, gente? Se você procurar ali na internet, no Google, você vai encontrar diversas imagens mostrando como é um tubo de raio catódico que Thomson usava para estudar a eletricidade. Mas, de um modo geral, esses tubos de raios catódicos, eles são um tubo geralmente feito de vidro, dentro do qual emite-se partículas, emite-se um tipo de eletricidade, tá?
E naquela época sabia-se que a eletricidade ela apresentava uma carga elétrica geral negativa. Tá? Aí, quando o Dalton fornecia eletricidade e fazia passar por dentro desse tubo, que dentro dele era gerado um vácuo para não ter interferência de nenhum tipo de partícula, e colocava lâminas metálicas nas extremidades desse tubo, ele observava que a eletricidade, que é aquele fluxo de elétrons que era criado, na verdade não era elétron que se chamava ainda, tá? Ainda não se conceituava elétrons. Mas enfim, que a eletricidade ela poderia sofrer padrões de desvio conforme ela passava por dentro do tubo e conforme a posição onde ele colocava as chapas metálicas. Tá? Assim, Thomson, analisando esses resultados, ele chegou a algumas conclusões importantes. A primeira conclusão de Dalton foi a divisibilidade do átomo. Ou seja, agora para Thomson, o átomo ele já não é mais indivisível, tá? Ele é formado sim por partes menores. Dalton dizia o seguinte, que o átomo ele é uma esfera maciça, ainda maciça, tá? Ela não é oca, mas segundo o conceito de Thomson é uma esfera maciça com carga elétrica geral positiva. Então a carga elétrica central dessa esfera seria uma carga elétrica positiva. E dentro dessa massa, dentro dessa esfera central, dentro não, na verdade incrustado, grudado na sua superfície, estariam outras esferas menores, que aqui no caso são essas esferazinhas aqui em azul, que eu estou pintando elas aqui no slide, teriam partículas com carga elétrica negativa, que Thomson deu o nome para essas partículas com carga elétrica negativa de elétron. Elétron porque ele percebeu essas partículas a partir da eletricidade. Tá? Então chamou essas partículas de elétrons. Então, segundo o modelo atômico de Thomson, o átomo ele seria uma esfera, como está essa esfera aqui em laranja, uma esfera maciça, com carga elétrica geral positiva. Então, a carga elétrica dessa esfera central é uma carga elétrica positiva. E grudados nessa esfera maior, incrustado nessa esfera maior, estariam esferas menores com carga elétrica negativa, as quais Thomson chamou de elétrons. Então Thomson ele foi o primeiro a propor a natureza elétrica do átomo. Porque até aqui, então, até Dalton, o átomo não se falava em presença de cargas elétricas positivas ou negativas ou qualquer outra coisa relacionada a isso para esse átomo em questão. A partir do modelo de Thomson, já se falava na presença de cargas elétricas, porque o átomo seria então uma esfera grande, positiva, e grudado nesses átomos estariam esferas menores, as quais ele chamou de elétrons com carga elétrica negativa. Na época em que esses dois viveram, né, na época de Dalton, o modelo atômico dele ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Porque a bola de bilhar é um objeto aí hoje que pode lembrar muito caracteristicamente o modelo atômico de Dalton, por ser uma esfera maciça. Mas ela nem é indivisível e nem indestrutível, tá? Mas ela é uma esfera maciça. Tudo bem? Já o modelo atômico de Thomson ele ficou conhecido como modelo pudim de passas, porque na época eles começaram a comparar essa ideia do modelo dele com o pudim de passas, onde aqui a parte do átomo em si, a carga elétrica positiva do átomo, seria a massa do pudim. E os elétrons incrustados nesse pudim seriam as uvas passas, que seriam colocadas, mergulhadas então nessa massa geral. Tá? Continuando, a segunda parte dos modelos atômicos. Tá? Agora, já no século XX, Rutherford foi um dos principais responsáveis por construir o pensamento sobre átomo que a gente tem hoje, ou seja, por dar a ideia de átomo que a gente conhece atualmente. Lógico que o modelo atômico de Rutherford não estava 100% correto, ele sofreu bastante adaptações ao longo do tempo,
Mas a base de todo o modelo atômico que a gente conhece hoje, ela foi proposta lá por Rutherford, então, lá no início do século XX. Como que Rutherford ele chegou a conclusões que questionavam o modelo atômico proposto por Thomson? O primeiro deles, Rutherford realizava experiências com bombardeamento de partículas alfa em lâminas metálicas de ouro, que é esse exemplinho que está sendo mostrado aqui. Então, o que ele fazia lá? Nessa época já se conhecia a radiação. Tá? A radiação ela já era conhecida há um bom tempo. Sabia-se que a radiação ela é composta por partículas com carga elétrica positiva. Então, aqui as partículas alfa elas têm carga elétrica positiva. Já se sabia disso também. Então, o que Dalton fazia? Dalton emitia partículas radioativas, então ele colocava aqui dentro de um invólucro de chumbo, ele colocava algum material radioativo. Esse invólucro de chumbo, ele apresentava uma abertura. Por que o chumbo? Porque o chumbo ele é um isolante radioativo, tá? Ele impede que a radiação se perca para locais diferentes. Como a radiação é uma forma de energia, tá, gente? Ela se manifesta, ela se propaga em todas as direções possíveis. Só que como ele quer que a radiação siga um caminho único, um fluxo único, por isso ele usava esse invólucro de chumbo, deixando apenas uma abertura pequena por onde essa radiação poderia sair. Então o material radioativo colocado aqui dentro, ele emitia radiação. Essa radiação passava por uma lâmina de zinco, só que no caso essa lâmina de zinco ela era aberta no local por onde a radiação iria passar. E lá no meio dessa lâmina de zinco, ele fixou sobre um suporte uma lâmina bem fina feita de material de ouro puro, tá? Uma lâmina de ouro bem fininha. E ele observou aqui, quando a radiação ela chegava até as placas de zinco, a radiação ela emitia uma certa luz. Ela emitia uma faísca que ele poderia determinar para onde que essa radiação estaria sendo desviada. Tá? Se um átomo fosse conforme Thomson ou Dalton havia proposto, o que deveria acontecer? Já que a lâmina de ouro ela é feita de átomos, e esses átomos eles são maciços e indivisíveis, a radiação, quando ela fosse emitida, ela se chocaria contra a lâmina de ouro e deveria retornar de volta para sua fonte emissora. Porém, Rutherford observava que à medida que a radiação era incidida sobre a lâmina de zinco, a maior parte da radiação atravessava a lâmina sem sofrer desvio nenhum, ou seja, em trajetória de linha reta. Ele não esperava isso, porque se o átomo ele é maciço, como é que a radiação, que é feita de partículas positivas, sabe-se que a radiação ela é feita de prótons, então ela é particular, como que essa radiação atravessaria a lâmina de ouro em linha reta, sem sofrer desvio nenhum? Uma parcela, não tão grande quanto essas que atravessavam sem sofrer desvio, mas uma pequena parcela da radiação sofria desvios moderados enquanto atravessava a lâmina de ouro. Então elas mudavam de direção do seu sentido de propagação. E uma parcela bem pequena, menor do que todas as outras da radiação, era emitida de volta ao seu material de origem. Então, analisando esses dados aqui obtidos por ele durante as suas experiências com bombardeamento de partículas alfa em lâminas de ouro, quais foram as conclusões que Rutherford chegou com relação ao átomo em si? Então, Rutherford chegou às seguintes conclusões. A primeira delas: a maior parte do átomo é formado por regiões vazias. Ou seja, a maior parte do átomo é formada por vácuo. Não existe nada dentro do átomo. A maior parte dele é, na verdade, nada. Por que ele chegou a essa conclusão?
Porque a radiação que era incidida sobre a lâmina de ouro, a maior parte dela atravessava sem sofrer desvio nenhum. Significa que enquanto ela estava atravessando a lâmina de ouro, ela não batia em nada, ela não se chocava com nada, ela atravessava puro vácuo, puro local sem matéria alguma. Então, Rutherford disse que essa maior parte do átomo é uma região vazia, sem a presença de nenhum tipo de matéria. E ele chamou a essa região de eletrosfera. Dalton também disse o seguinte: na região central do átomo, ela apresenta carga elétrica geral positiva. E ele deu o nome a essa região central de núcleo. E disse que esse núcleo, essa região central, ele é denso. Deixa eu escrever aqui, vai ficar péssimo, parecendo uma criança escrevendo, mas dá para entender. Então, ele é um núcleo denso e muito pequeno, tá? E muito pequeno. Por que ele diria então que esse núcleo ele é denso e pequeno? Denso porque a maior parte do peso, a maior parte da massa do átomo estaria localizado nesse núcleo. Então seria uma região de alta densidade. E como ele é muito pequeno, o volume que ele ocupa, o espaço que ele ocupa é muito pequeno, aí então ele dá a característica de densidade muito grande para o núcleo. Uma região pequena que acumula uma massa grande, né? Grande em termos proporcionais ao átomo, porque toda a massa do átomo, segundo Rutherford, estaria localizado no núcleo atômico. E aí, então, o motivo pelo qual o núcleo seria uma estrutura densa, porque ele condensa toda a massa do átomo e ele é muito pequeno. Como que ele chegou a essas conclusões? Porque a menor parte das partículas alfa, ou seja, uma parte muito pequena dessas partículas alfa, retornava à sua fonte emissora, ou seja, retornava ao material de origem. A menor parte das partículas que eram refletidas voltavam ao material de origem. E por que ele disse que o núcleo ele deve apresentar uma carga elétrica positiva? Qual foi a observação dele em seus experimentos que fez com que ele chegasse à conclusão de que o núcleo ele é feito de cargas elétricas positivas? Quando ele observava essas partículas alfa aqui que sofriam ricocheteio, acho que é assim que se fala, ou que ricocheteavam ao atravessar a lâmina de ouro, ele dizia que essas partículas alfa elas passavam por uma região que tem uma carga elétrica semelhante a delas, elas não batiam, não se chocavam, passavam perto. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, desse modelo de átomo aqui. Então essa parte em preto aqui é o que Rutherford chamou de eletrosfera. Então analisando aqui a partícula alfa. Quando a partícula alfa ela passava perto do núcleo, não encostando nele, não batendo, passava perto. Como a partícula alfa ela tem carga elétrica positiva, lembram daquela máxima lá da lei da natureza que os opostos se atraem e os semelhantes se repelem? Então, quando as partículas alfa com carga elétrica positiva se aproximavam do núcleo, que também tem carga elétrica positiva, o que acontecia? Desvio dessa partícula. Então a partícula sofria um desvio ao atravessar e passar próximo do núcleo. Então passava aqui próximo, positivo com positivo, positivo repelia a partícula alfa e ela sofria desvio. Agora, as partículas alfa que passavam longe do núcleo não sofriam desvio em sua trajetória, passavam então de maneira reta, de maneira contínua, sem sofrer desvios. E as partículas alfa que se chocavam diretamente com o núcleo retornavam à sua fonte de origem. Assim, Rutherford propôs o seguinte, que o núcleo, então, ele vai ter aqui formado, deixa eu apagar esses riscos que eu fiz aqui. Então, o núcleo vai ter aqui formado, como suas partes principais, primeiro, essa região central em preto aqui, que ele chamou de núcleo, essa região aqui de fora, que ele deu o nome de eletrosfera. Aí Rutherford dizia que no núcleo estão as partículas de carga elétrica positiva,
que na época de Rutherford se chamavam de prótons, tá? Aqui no caso não foi Rutherford que deu o nome de próton para essa partícula positiva, mas ele manteve a ideia de que essas partículas positivas, chamadas de prótons, estariam localizadas no núcleo. E nessa região vazia estariam essas partículas com carga elétrica menor chamadas de elétrons. E para que o átomo apresentasse uma característica neutra, esses elétrons tinham que ficar girando ao redor do núcleo. Eles teriam que ficar orbitando ao redor do núcleo para gerar, então, a característica de neutralidade do átomo. Tanto é que o modelo atômico de Rutherford ele ficou conhecido como modelo do sistema solar. Por que modelo do sistema solar? Porque comparava-se o modelo atômico de Rutherford ao sistema solar, onde teria na região central o Sol, digamos assim. Hoje a gente já sabe que o Sol não está no centro do sistema solar, mas tudo bem. Então, o Sol seria o núcleo do átomo. E os planetas orbitando ao redor desse núcleo, ao redor desse Sol, representariam os elétrons. E toda a parte de vácuo que existe entre os planetas e o Sol seria a eletrosfera, então. Segundo Rutherford ainda, para a gente finalizar o modelo atômico de Rutherford, a eletrosfera é cerca de 10.000 vezes, então ela é 10.000 vezes maior do que o núcleo. O tamanho da eletrosfera ela é 10.000 vezes maior do que o tamanho que o núcleo apresenta. Por isso o átomo, então, sendo formado por uma grande parte vazia. Posteriormente a Rutherford, opa, não apagou meus rabiscos? Deixa eu apagar aqui. Então, posteriormente a Rutherford, veio então Niels Bohr. Niels Bohr, na verdade, gente, ele era aluno de Rutherford. Rutherford ele era um professor universitário e Bohr era aluno de Rutherford. Então ele acompanhou praticamente todos os experimentos de Rutherford que levaram ele a propor o átomo segundo aquele modelo que a gente viu atrás. Só que o Niels Bohr ele conseguiu perceber algumas inconsistências no modelo atômico proposto pelo professor dele. Então, que inconsistências eram essas? Primeiro de tudo, ele dizia o seguinte: para que os elétrons eles ficassem girando ao redor do núcleo, esses elétrons eles deveriam apresentar uma certa quantidade de energia. E todo objeto em movimento, ele vai perdendo energia. Se ele perde energia, a tendência é que os elétrons ficassem descarregados, ou seja, desenergizados, e tivessem uma tendência de cair para dentro do núcleo, porque eles seriam atraídos pela partícula positiva presente no núcleo do átomo. Então eles implodiriam para o lado de dentro do núcleo. Quando Rutherford começou aliás, Niels Bohr começou a se questionar sobre essas características, então ele pensou o seguinte: para que o elétron ele possa ficar orbitando o átomo, ele deveria estar orbitando em regiões específicas da eletrosfera, que ele deu o nome de camadas eletrônicas. Então a eletrosfera seria formada por diferentes regiões chamadas de camadas eletrônicas, onde os elétrons poderiam ficar orbitando. Em cada camada eletrônica, em cada região aqui da eletrosfera, os elétrons eles ficariam orbitando com uma quantidade estacionária de energia. Ou seja, aqui o elétron ele não ganharia e não perderia energia. Enquanto ele estivesse orbitando essa camada eletrônica aqui, ele ficaria com uma quantidade de energia bem definida, sem sofrer alterações nela. Só que esses elétrons eles poderiam saltar de uma camada para outra, ou seja, eles poderiam passar de um nível menos energético para um nível mais energético, desde que eles ganhassem, que eles recebessem energia. Quando esses elétrons eles passariam para um nível de energia mais alto do que os de origem deles, eles
perderiam essa energia por estarem orbitando uma camada mais energética, eliminariam essa energia na forma de luz, principalmente, e quando eles perdessem esse excesso de energia que os mantinha numa camada mais distante, eles teriam que retornar à sua camada de origem. Ou seja, eles teriam que voltar para a sua camada eletrônica, que é habitual para ele. Como que Niels Bohr chegou a essas conclusões? Ele observou principalmente avaliando o teste de chama de metais. Quando a gente pega materiais feitos de metal e coloca em cima do fogo, você pode perceber que dependendo do metal do qual o material é feito, a chama do fogo vai mudar de cor. Por exemplo, se você pega lá um elemento feito de ferro e coloca sobre o fogo, a chama ela vai ficar meio alaranjada. Se a gente pega um elemento de cobre, algum material feito de cobre e coloca sobre a lâmina, sobre a chama do fogo, o fogo vai ficar com uma coloração esverdeada. Se a gente pega um material feito de zinco, por exemplo, e coloca sobre a chama do fogo, a chama vai assumir uma coloração meio esverdeada. Então ela vai sofrendo mudanças no seu padrão de coloração à medida que metais diferentes são colocados em contato com o fogo. Como que Bohr chegou a essas conclusões então? O fogo forneceria energia aos elétrons dos metais. Quando esses elétrons eles ganhassem energia, eles saltavam para um nível eletrônico posterior, ou seja, um nível eletrônico mais energético do que aqueles de origem deles. Quando eles ficavam orbitando nesse nível eletrônico mais energético que o deles, aquela energia excedente que eles ganharam seria emitida, seria lançada sob a forma de luz, formando um espectro luminoso que poderia ser de cores diferentes dependendo do qual é o elemento químico que está sendo aquecido. Perdendo a energia sob a forma de luz, esse elétron era forçado a retornar ao seu nível eletrônico de origem. Tá? Então, a principal contribuição de Niels Bohr para o modelo atômico foi que a eletrosfera está dividida em camadas eletrônicas, e ele chamou essas camadas eletrônicas pelos nomes, né, chamadas pelas letras do alfabeto, começando com K, tendo 7 camadas eletrônicas, então K, L, M, N, O, P e Q. Tá? 7 camadas eletrônicas. A primeira camada eletrônica sendo aquela onde os elétrons têm a menor quantidade de energia, e a última camada eletrônica, que seria a camada O, aquela onde os elétrons teriam a maior quantidade de energia armazenada neles. Tá? Então os elétrons eles poderiam saltar de um nível eletrônico para o outro, desde que ganhassem ou que perdessem energia. Tá? Então, gente, esses são os 4 modelos atômicos que a gente precisa estudar para a nossa revisão do simulado. Tem mais um que é o modelo atômico atual, tá? Onde a gente vai falar sobre subníveis energéticos, sobre números quânticos, etc. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque meu intuito com a aula de hoje é fazer uma revisão para o nosso simulado, e não me estender mais do que isso. Segunda parte importante que a gente precisa revisar para o nosso simulado são as propriedades atômicas, ou seja, as características do átomo. Toda vez que a gente vai representar um átomo, gente, nós usamos essa representação aqui, onde todo átomo ele é representado por um símbolo, aqui no caso o símbolo do meu átomo é X. Mas vamos falar, por exemplo, aqui, é o caso do hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio é representado pelo símbolo H. Se eu falar do hélio, o hélio é representado pelo símbolo He. Se eu falar, por exemplo, vamos pensar lá em um outro, o mercúrio. O mercúrio é representado pelo símbolo Hg. Então, o símbolo de um elemento químico, ele é dado a partir da primeira letra do seu nome. E caso já exista um outro elemento químico com esse mesmo símbolo, acrescenta-se uma segunda letra, que pode ser a segunda letra do seu nome ou alguma outra letra que o diferencie dos demais. Por exemplo, aqui, hidrogênio é H, hélio é He e mercúrio é Hg. Ué, mas não é a primeira letra do nome? Por que mercúrio é Hg? Porque o nome do elemento químico que é usado para escrever o seu símbolo não é um nome em português, mas sim um nome em latim. Tá? E mercúrio em latim se chama hydrargyrum, por isso H de hidra
e o G, que vem do giro. Tá? Então, o símbolo que a gente usa para representar um elemento químico, ele é sempre derivado do seu nome latino, utilizando-se a primeira letra do nome, e caso já exista um elemento com essa primeira letra, utiliza-se uma segunda letra, seguida de, que pode ser a segunda letra do seu nome, ou uma outra letra que seja diferencial dos demais que já existem. Nós também costumamos representar um elemento químico utilizando dois números, um que vem escrito em cima dele e outro que vem escrito embaixo desse elemento químico. Esse número que vem escrito em cima, a gente chama ele de número atômico. Aliás, embaixo a gente chama ele de número atômico. Atômico aqui está com acento agudo, mas é com circunflexo. O agudo aqui é porque no caso aqui está em espanhol, tá? Então, atômico. Número atômico representa a quantidade de prótons, ou seja, de partículas elétricas positivas presentes no núcleo de um átomo. Eu esqueci de comentar com vocês lá atrás, nos modelos atômicos, mas hoje a gente sabe que, segundo o modelo atômico atual, deixa só eu voltar aqui, no núcleo do átomo, nós temos partículas elétricas com carga positiva, que são os prótons. Então, deixa eu escrever aqui do ladinho só para vocês acompanharem. Então, nós temos partículas elétricas aqui no núcleo, com carga elétrica positiva, que são chamadas de prótons. Temos partículas elétricas sem carga alguma, vou fazer um zero aqui para representar sem carga alguma, que são chamadas de nêutrons. Nêutrons. Então, no núcleo do átomo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons, o próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga elétrica nenhuma, mas eles são iguais em tamanho, em massa, em outras propriedades. Já na eletrosfera ficam os elétrons. Então, na eletrosfera ficam partículas com carga elétrica negativa, fiz um menuzinho aqui, que são os elétrons. Isso é o que a gente sabe como é o átomo segundo o modelo atômico atual. Então, voltando lá. O número atômico, então, como eu estava dizendo para vocês, ele se refere à quantidade de prótons no núcleo do átomo. Quantos prótons esse átomo tem em seu núcleo, ou seja, quantas partículas de carga elétrica positiva estão no núcleo desse átomo. Tá? Isso é o número atômico. Olha aqui, representa a quantidade de prótons no núcleo do átomo. É aquilo que identifica como elemento químico e determina suas propriedades químicas. Então, como que eu sei que um átomo é o átomo de hélio? Todos os átomos de hidrogênio, desculpe, tem número atômico igual a 1, ou seja, eles têm um próton só no seu núcleo. Isso significa que qualquer átomo que tenha um próton no seu núcleo vai apresentar as mesmas características químicas que um outro átomo que possa estar lá em Marte, por exemplo, mas que também tenha um próton no seu núcleo. Tá? Então isso define todas as características do átomo, a quantidade de prótons no seu núcleo, ou seja, o seu número atômico. A gente costuma dizer que é a identidade do átomo. É aquilo que faz o átomo ser o que ele deve ser. O segundo conceito importante é o conceito de número de massa. Número de massa, representado pelo símbolo A, representa a massa aparente de um átomo. Como assim a massa aparente? O número de massa nada mais é do que a soma. Então, o número de massa nada mais é do que a soma do número de prótons, ou seja, do Z, mais a quantidade de nêutrons do núcleo do átomo. Ou seja, eu vou somar quantos prótons o meu átomo tem, mais quantos nêutrons ele tem também, e vou determinar então a sua massa, o seu número de massa. Por que eu falei que é a massa aparente? Não é uma massa real, em gramas, em medida, em valores que a gente conhece. É só um valor para a gente determinar a massa de um átomo de acordo com números arbitrários. Tá? E por que só prótons e nêutrons? Por que eu não considero os elétrons, já que os elétrons também fazem parte do átomo? Porque a massa de um elétron é uma massa muito pequena. Ela é praticamente desprezível. Consequentemente, toda a massa do átomo ela se refere só à quantidade de prótons e de nêutrons no seu núcleo. Tá?
Olha como exemplo aqui, a gente tem o átomo de carbono no nosso exemplo aqui, né? O que significa esse número 6 embaixo do carbono? Quer dizer que o átomo de carbono, que é representado pelo símbolo C, ele tem 6 prótons. Por que aqui em cima está 14? 14 é o número de massa do carbono, ou seja, a soma de prótons mais nêutrons do átomo de carbono dá igual a 14. Se eu sei que prótons mais nêutrons é igual a 14, e eu sei que meu átomo tem 6 prótons, eu posso concluir simplesmente que o átomo de carbono tem 8 nêutrons, porque eu tenho que somar esses dois para dar 14. E quantos elétrons o átomo de carbono deve ter na sua eletrosfera? Tenho sempre que lembrar o seguinte: o átomo normalmente ele é neutro. Se ele é neutro, a quantidade de partículas positivas tem que ser igual à quantidade de partículas negativas. Se ele tem 6 prótons, obrigatoriamente, se ele é nêutron, ele deve apresentar 6 cargas elétricas negativas, ou seja, 6 elétrons. Então, o átomo de carbono em questão aqui tem 6 prótons, 8 nêutrons e 6 elétrons. Então, olhem ali o exemplo. 6 prótons, 8 nêutrons e 6 elétrons é a característica para esse átomo de carbono, que é representado desta forma como está ali. Próximo tema, nossas relações atômicas, quando a gente relaciona dois átomos diferentes. A gente pode chamar dois átomos diferentes de isótopos. Reparem muito bem aqui, gente, onde eu apresento o P destacado aqui dos isótopos. O P é símbolo para prótons. Iso, esse prefixo iso aqui, toda vez que ele aparecer em qualquer palavra, significa sempre igual. Então, iso significa igual. Igual o quê? Igual P. Eu estou comparando dois átomos. Dois átomos que vão ter igual quantidade de prótons, por isso P. Então, o que são isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico que tem, ou seja, que tem o mesmo número atômico, que tem a mesma quantidade de prótons, porém que vão apresentar número de massa diferentes, ou seja, diferentes quantidades de elétrons no seu núcleo. Tá? Como exemplo, aqui a gente tem 3 exemplos de isótopos de carbonos. Geralmente a gente dá o nome para o isótopo, o nome do elemento químico, seguido da massa do isótopo. Tá? Esse primeiro a gente chama de carbono 12, o outro é carbono 13 e o outro é carbono 14. Por que carbono 12? Todo mundo é átomo de carbono, porque todo mundo tem 6 prótons. Mas por que o primeiro é carbono 12? Porque a massa dele é 12. Significa que ele tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. O segundo aqui, por que ele é carbono 13? Porque ele tem 6 prótons, 7 nêutrons e 7 elétrons. Aliás, 6 elétrons, desculpe. Se são 6 prótons e 7 nêutrons, a massa dele vai ser 13. No outro exemplo aqui, no carbono 14, é carbono, 6 prótons. É 14 porque tem 8 nêutrons. E ele também apresentará 6 elétrons. Somando prótons mais nêutrons, 6 mais 8, a massa desse carbono é 14. A segunda relação atômica aqui são os isóbaros. Novamente, peço para que vocês deem uma atenção ao valor que eu destaquei aqui. O A. Vamos voltar um pouquinho aqui, gente. Olha aqui. O A é o símbolo que eu uso para representar a massa do átomo, o número de massa do átomo. Então, se eu tenho elementos químicos que são isóbaros, significa que são dois átomos que vão apresentar o mesmo número de massa, ou seja, massas iguais. Mas isso é a única coisa que é igual a eles, igual neles. Eles vão ter números atômicos diferentes e números de nêutrons diferentes também. A única coisa que se assemelha neles é o número de massa. Por exemplo, olha aqui, o carbono e o nitrogênio. Esse isótopo de carbono, carbono 14, e esse isótopo de nitrogênio, que é o nitrogênio 14 também. Tá? O carbono tem número atômico 6, o nitrogênio é número atômico 7.
Consequentemente, a gente consegue tirar algumas informações disso. Se aqui o número atômico do carbono é 6, significa que ele tem 6 prótons. Nêutrons, ele tem que ter 8, para a massa dar 14. Elétrons, ele tem 6, porque é a mesma quantidade do próton. Para o nitrogênio aqui, próton, ele tem 7, porque o número atômico dele é 7. Nêutrons, ele tem 7 também, porque para a massa dar 14, tem que somar 7 com mais 7 para dar 14. E elétrons, ele também tem que ter 7, porque elétron é sempre igual à quantidade de prótons, para átomos neutros, né? Olhem aqui, prótons é diferente nos dois, nêutrons é diferente nos dois, elétrons é diferente nos dois. Porém, eles se assemelham a esse valorzinho aqui, que é o seu número de massa. Como esses dois átomos têm massas semelhantes, eu digo então que eles são isóbaros. E por último, para a gente falar sobre essas relações atômicas, nós temos os isótonos. Reparem bem no que foi destacado aqui, no N. N porque eles têm igual número de nêutrons. São átomos de diferentes elementos químicos, com diferentes números atômicos, mas que têm a mesma quantidade de nêutrons. Olha aqui o exemplo do boro 11 e do berílio 10. O boro 11, massa 11, número atômico 5, significa que ele tem 6 nêutrons. O berílio 10, massa atômica 10, número de massa 10, número atômico 4, fazendo 10 menos 4, a gente tem que a quantidade de nêutrons é 6. Quantidade de nêutrons nos dois elementos químicos é igual, eu chamo esses dois carinhas aqui de isótonos. Quantidades iguais de números de nêutrons. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Também tem um quarto tipo de relação que eu não coloquei aqui, que são os isoeletrônicos. O que é um isoeletrônico? Dois átomos que são isoeletrônicos. Iso, igual. Eletrônico vem de elétron. Então, dois átomos que têm quantidades iguais de elétrons. Tá? Próximo conteúdo aqui de revisão para a prova é a distribuição eletrônica em subníveis de energias utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Como eu falei para vocês, os elétrons eles ficam divididos em camadas eletrônicas. No modelo atômico atual, essas camadas elas são divididas em subníveis de energia. Então, como que são a disposição dos elétrons nessas subníveis de energia? A gente vai fazer a distribuição eletrônica desses elétrons para descobrir como fica a configuração eletrônica de um átomo e de seus elétrons distribuídos pelos seus subníveis de energia. Para fazermos isso, sempre utilizaremos o diagrama de Linus-Pauling, que é chamado de diagrama das diagonais. Tá? Então, Linus-Pauling ele construiu esse diagrama aqui, colocando-se os níveis de energia, aqui, por exemplo, 1 é a primeira camada eletrônica, 2 representa a segunda camada eletrônica, 3 representa a terceira camada eletrônica, 4 a quarta, 5 a sexta, 6 a sétima, 6 a sexta e 7 a sétima. Tá? As 7 camadas eletrônicas que Bohr havia proposto. Como eu falei para vocês, no modelo atômico atual, cada camada é dividida em subníveis de energia. Os subníveis são a forma como o elétron fica orbitando dentro daquela camada. Tem elétron que gira no formato mais circular, tem elétron que gira no formato mais de uma elipse. Isso são os subníveis de energia. Os subníveis são o subnível S, P, D e F. A primeira camada só tem 1, a segunda tem 2 subníveis, a terceira tem 3, a quarta tem 4, a quinta também tem 4 subníveis, a sexta tem 6, a sétima tem 7 subníveis. Isso na prática. Teoricamente é para a quinta camada eletrônica ter 5 subníveis, a sexta ter 6 e a sétima ter 7 subníveis. Mas isso é teórico. O que a gente observa na prática hoje nos átomos é essa configuração aqui. E aí Linus-Pauling ele criou um diagrama para que a gente pudesse padronizar como é a distribuição desses elétrons nos níveis de energia. Vale lembrar vocês que as camadas eletrônicas mais próximas ao núcleo elas são menos energéticas, ou seja, elas suportam uma quantidade menor de elétrons.
as camadas eletrônicas mais longe do núcleo, elas são mais energéticas. Portanto, suportam uma quantidade bem maior de elétrons orbitando nelas. Professor, Oi? você sabe se tem algum elemento que usa todos esses números? Porque, tipo, a maioria não usa, né? Sim. Vai até os 5, mais ou menos. Sim, na verdade, se a gente pensar assim, a tabela periódica hoje, ela vai até o número atômico 118, que é o elemento químico mais novo que foi descoberto, que é um elemento químico artificial. Se a gente pensar em 118, tem que distribuir 118 elétrons, que seria o elemento químico neutro. Então, se a gente contar aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 36, 36 aqui, daí aqui 38, aí aqui 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, 92, 102, 112, daí vai ter aqui o 7P6, que é o próximo subnível que não está aqui, 7P6, aqui daria o 118, que é o elemento químico artificial mais recente que foi descoberto. Então tem um elemento químico que pode chegar até o nível 7P, tendo 6 elétrons no último nível energético. Então ele usa todos os subníveis eletrônicos, certo? Eu só não sei o nome dele porque ele é bem novo, nem sei se ele tem nome ainda, tá? Mas ele já existe, ele vai ficar lá nos gases nobres embaixo do último gás nobre, que é o xenônio, argônio, criptônio, radônio, neônio. É o radônio o último. Daí embaixo do radônio vai estar esse novo elemento químico, que tem número atômico igual a 118. Tá? Continuando aqui, então, gente, como que a gente faz a distribuição dos elétrons? A gente vai seguir dos níveis menos energéticos para os mais energéticos, sempre seguindo o caminho dessas setas aqui. Olha, gente, a gente começa lá em cima, terminou aqui embaixo, volta lá no começo da outra seta. Terminou aqui embaixo, voltamos lá no início da outra seta, até a gente distribuir a quantidade de elétrons que for do nosso interesse. Por exemplo, vamos pensar no átomo de bromo. O bromo tem número atômico 35. Significa que eu tenho 35 elétrons para distribuir do bromo. Como ficariam esses elétrons? Ó, a gente vai começar assim, olha, seguindo lá do primeiro e, como eu falei, seguindo as setinhas aqui. Terminou uma, começamos lá no início da outra. Então, os elétrons do bromo ficariam distribuídos assim. Primeira camada eletrônica, subnível S, 2 elétrons, que é o máximo para ele. Eu nunca posso pôr nos subníveis de energia antes, nos subníveis de energia mais anteriores, menos elétrons do que o máximo que ele suporta. Eu só posso pôr menos elétrons no último subnível. O último subnível de energia, aquele que vai ser o final, eu posso colocar uma quantidade de elétrons menor do que é suportado por ele. Mas nos anteriores, não posso mudar. Então ficaria assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Até aqui foram 30 elétrons distribuídos. O bromo tem que distribuir 35. Então o próximo nível é 4p6. Dizendo que cabem 6 elétrons nesse subnível. Mas como ele vai ser o último, e eu só preciso distribuir mais 5 elétrons, então o último subnível energético do átomo de bromo é o 4p5, porque significa que ele está na quarta camada eletrônica, subnível P, e tem 5 elétrons orbitando nele. Aí a gente pode tirar algumas informações dessa distribuição. Primeiro, qual que é a última camada eletrônica do bromo? A última camada eletrônica do bromo é a camada mais externa. Então a gente começou aqui, ó, camada 1 distribuiu aqui, camada 2 distribuiu aqui, camada 3 distribuiu nesses dois, nesse daqui não. Aliás, nesse daqui também, desculpe. E na camada 4 a gente distribuiu nesses dois elétrons. Então a última camada eletrônica do bromo é a camada 4. Que é a camada mais distante do núcleo que ele tem. Tá? Essa é a última camada eletrônica. Daí eu pergunto para vocês, quantos elétrons o bromo tem na sua última camada eletrônica? Ele tem 2 no subnível S, 5 no subnível P. Então, o total de elétrons que ele tem na última camada eletrônica é 7. 7 elétrons na última camada eletrônica. É a quarta camada, a última,
com 7 elétrons. E uma outra pergunta que nós podemos fazer daqui também. Qual é o subnível mais energético do bromo? Por isso eu pintei em amarelinho aqui. O subnível mais energético do bromo nessa situação aqui é o 4p5. O 4p5 é o subnível mais energético do átomo de bromo nessa situação do nosso exemplo aqui. Vamos mais um? Olha o átomo de ferro. Como é que fica a distribuição eletrônica do átomo de ferro, que tem número atômico igual a 26? Então, comecei aqui. 1, S2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Cabem 10, mas eu só preciso distribuir 26. Então, até aqui foram 20, faltam 6. Então, o último nível vai ser o 3D6. Novamente, pergunto. Qual é a última camada eletrônica do átomo de ferro? Então, a gente começou aqui. Vamos pegar o apontador aqui de novo. Começamos na camada 1, passamos para 2, passamos pela camada 3 e chegamos até a camada 4. 4S2 foi a última camada eletrônica onde distribuiu os átomos, os elétrons do ferro. Então, essa camada 4S2 é a última camada eletrônica do ferro. A última camada eletrônica dele é a camada 4. Tá? Só que, se eu fizer a mesma pergunta que eu fiz anteriormente, qual é o subnível mais energético do ferro? Agora, olha aqui, gente. O último nível eletrônico é o 3D6. Então, esse é o subnível mais energético. É o que tem mais energia no átomo. Mas a última camada eletrônica é a camada 4S. Mas o subnível mais energético é o 3D6. Tá? Professor, não entendi essa... Por que tá de amarelo o número e daí depois tem um outro número depois? Tá em roxo? Aqui o em roxo significa o subnível mais energético, ou seja, onde os elétrons têm uma maior quantidade de energia acumulada neles. Esse que está em amarelo representa a última camada eletrônica, ou seja, a camada eletrônica mais distante do átomo. Nesse exemplo do bromo de cima, coincidiu que a camada eletrônica mais distante do núcleo também representa o subnível mais energético. Do bromo coincidiu os dois. Agora no ferro não coincide, porque o subnível mais energético é o 3D. Mas essa não é a última camada eletrônica. A última camada eletrônica, que é aquela que é mais longe do núcleo, é a camada 4, né? Porque a 4, se a gente pensar em questão de distância do núcleo, a 4, camada 4, está mais longe do que a camada 3. Entendeu? Isso daqui é uma questão de distância, a camada mais distante do núcleo. E aqui, quando eu falo que aqui é o mais energético, eu estou falando em questões de quantidade de energia. Os elétrons que estão nessa camada têm mais energia dos que estão nessa camada. Tá? Por isso eu falo que isso daqui é a camada mais mais energética do meu átomo. Embaixo a gente tem a distribuição eletrônica, gente, do ferro na sua forma catiônica, ou seja, na sua forma de cátion. Percebam que eu fiz a distribuição eletrônica do ferro quando ele está na sua forma de cátion, quando ele perde 2 elétrons. Toda vez que um elemento químico perde elétrons, ele sempre perde elétrons da sua última camada eletrônica. Qual que é a última camada eletrônica do ferro que eu falei ali, gente? Qual que é a última camada eletrônica do ferro? Qual que é a camada eletrônica mais distante do núcleo do ferro? Na distribuição eletrônica que eu fiz por primeiro, aqui em cima. Qual que é a camada mais distante do núcleo? É a camada 4S2. É a mais distante, não a mais energética. Eu estou perguntando a mais distante. Toda vez que um átomo perder elétrons, ele sempre perde esses elétrons aqui. Então, um átomo de ferro na sua forma de cátion, a distribuição eletrônica dele vai ficar desta forma como está aqui embaixo. Percebam que aqui embaixo eu não coloquei o 4s2. Por quê? Porque esses 2 elétrons foram perdidos. Se perde esses 2 elétrons, a última camada eletrônica também desaparece.
Portanto, passamos à última camada eletrônica, será não mais a 4s2, mas sim toda a camada 3. Tanto a 3s2, 3p6 e 3d6. Essa é a última camada eletrônica agora do cátion ferro. E perguntamos, qual é o nível mais energético? O nível mais energético é o 3d6, tá? Esse é o nível mais energético. Mas tudo isso é a última camada eletrônica. Para um ânion. Ânion, gente, é um átomo que ganha elétrons. Percebam que eu coloquei aqui o átomo de bromo, novamente, igual a distribuição aqui em cima, só que na forma de ânion brometo, que significa que ele ganhou um elétron. Também, quando um átomo ganha elétrons, esses elétrons eles sempre irão para a última camada eletrônica. Se o bromo ganhou um elétron, a última camada eletrônica dele era 4p. Ele tinha 5 elétrons aqui, quando no seu estado neutro. Ao ganhar um elétron, ele passa a ter 6. Então, ele passa a apresentar a configuração 4p6. Finalizando, gente, nossa revisão aí. Classificação de cadeias carbônicas. Isso a gente viu esse ano, a gente viu lá no início do ano, é bem de boa. Como que eu classifico a minha cadeia carbônica? Primeiro, com relação à estrutura da minha cadeia. Eu vou chamar ela de aberta ou fechada. O que é uma cadeia aberta? Uma cadeia aberta é aquela em que a gente tem vários carbonos primários, que são esses carbonos que estão circulados em vermelhinho. Uma cadeia que é fechada é aquela, vamos fazer aqui, por exemplo, essa cadeia fechada aqui, é aquela onde a gente não tem nenhum carbono primário. Todos os carbonos são secundários ou terciários, tá? Segunda forma de classificação, essa é a nossa cadeia ramificada ou normal. Ramificada é quando a nossa cadeia tem carbonos que saem da cadeia principal. Por exemplo, esse risquinho aqui representa um carbono que está saindo da nossa cadeia carbônica principal. Portanto, nós classificamos ela como uma cadeia ramificada. Insaturada, quando existir presença de duplas ou triplas ligações entre os carbonos. Se tem ligação dupla ou tripla entre os carbonos da cadeia principal, ela é insaturada. Se ela não tiver ligações duplas ou triplas, a gente vai chamá-la simplesmente de saturada. E nós classificamos as cadeias carbônicas ainda em homogêneas ou heterogêneas, de acordo com a presença de elementos químicos diferentes de carbono e oxigênio. Se a cadeia apresentar dentro dela qualquer elemento químico que não seja carbono, a gente vai dizer que ela é heterogênea. Aqui no caso, como não tem nenhum símbolo mostrando que existem elementos químicos diferentes de carbonos na nossa cadeia, ela é classificada como uma cadeia homogênea. Então essa cadeia carbônica aqui, do 4-metil-X2-eno, ela é chamada de aberta, ramificada, insaturada e homogênea. O nome dessa cadeia, 4, porque a ramificação está no carbono de número 4. Lembra que a gente começa a numerar os carbonos sempre do lado mais próximo da insaturação. Então, 1, 2, 3, 4. Esse é o carbono 4. 4-metil, porque a ramificação só tem um carbono. X, porque a cadeia principal são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-eno. 2, porque a dupla ligação está no carbono 2. Então, aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2. En, porque tem uma dupla ligação. E O, por se tratar de um hidrocarboneto. Então, metil, nome da ramificação. X, quantidade de carbonos da cadeia principal. En, dupla ligação. 4, posição do carbono onde está a ramificação metil. 2, posição do carbono onde está a dupla ligação. Tá? Em amarelos aqui, em vermelhos, estão circulados os carbonos primários. O que é um carbono primário? Aquele que se liga só com um outro carbono. Então esse carbono aqui só tem um outro carbono ligado nele. Esse daqui também só tem um outro carbono ligado nele. Esse também só tem um outro carbono ligado nele. Carbonos secundários são aqueles que têm 2 carbonos ligados neles. Por exemplo, esse daqui, a gente tem esse e esse. Então, é um carbono secundário.
esse tem esse daqui e esse daqui. Então ele também é secundário. Esse daqui tem esse e esse. Portanto, ele também é secundário. E terciário. Terciário, quando tem 3 carbonos que se ligam a ele. Aqui tem um, aqui é outro e aqui é outro. 3 carbonos ligados a esse daqui, por isso é um carbono terciário, tá? Essa substância, ela se trata de um alceno. Por que alceno, gente? Ele é um hidrocarboneto com uma única dupla ligação. Um alceno, portanto, a fórmula geral dele é CnH2n. Ou seja, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos. Então, C7H14. Hidrogênios, o dobro da quantidade de carbonos. Um outro exemplo aqui, de uma outra cadeia carbônica, classificando ela. Ela é aberta porque ela tem carbonos primários. Ela é ramificada porque tem um carbono aqui que sai da cadeia principal. Insaturada porque tem 2 duplas ligações. E homogênea porque aqui na cadeia principal só existem carbonos. Se trata de um hidrocarboneto alcadieno. Qual que é a diferença do alcadieno para o alceno? Alceno tem uma dupla ligação só. O alcadieno tem 2 duplas ligações. O nome dessa substância? 2-metil, porque a ramificação com um carbono só está no carbono 2. Buta, porque são 4 carbonos na cadeia principal. 1,3 dieno. 1,3 porque a dupla ligação primeira está no carbono 1 e a segunda está no carbono 3. Tá? Dien, porque são 2 duplas ligações. Fórmula química geral C5H8. Por se tratar de um alcadieno, todo alcadieno tem fórmula geral CnH2n-2. Ou seja, a quantidade de hidrogênios é igual à quantidade de ao dobro da quantidade de carbonos menos 2. Aqui, por exemplo, são 5 carbonos, então o dobro é 10. Menos 2, 8. Por isso a fórmula dessa substância é C5H8. Em vermelho estão os carbonos primários, que são aqueles que só se ligam com um outro carbono. Em azul, o carbono terciário, aquele que se liga com outros 3 carbonos. E em verdinho, carbono secundário. Tá? Para finalizar, propriedades da matéria. A matéria apresenta basicamente 3 propriedades básicas, tá? Não tem mais, mas a gente só vai falar dessas 3. Massa, que é a quantidade de matéria de um corpo, que ela vai ser medida geralmente em gramas ou seus derivados, quilograma, decagrama e etc. O volume, que é o espaço ocupado por determinado material, que geralmente é medido em litros ou metros cúbicos, e seus derivados, também depende bastante. E a densidade, que é uma relação entre a massa e o volume de um objeto, tá? Portanto, pessoal, consequentemente, então nós vamos ter que fazer uma relação entre a massa e o espaço ocupado por esse objeto. Então, beleza, gente, vamos fazer as nossas atividades referente a essa nossa aula de hoje. Primeira atividade aqui, gente. A figura a seguir representa as 3 formas de promover a eletrização de um material. Isso vocês estudam lá em física, tá, gente? Eletrização por atrito, eletrização por contato ou eletrização por indução. O que é o processo da eletrização? É você tornar um material que é neutro habitualmente, você fornecer cargas elétricas para ele. A eletrização ela sempre acontece porque o material ou ganha elétrons ou perde elétrons. Tá? Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos, o primeiro modelo a explicar o fenômeno da eletrização é o de: qual foi o cientista responsável por explicar o fenômeno da eletrização por primeiro, ou seja, dizer que os átomos apresentam cargas elétricas? Responde para mim ali, gente. Quem foi o primeiro a propor a ideia de que o átomo é formado por cargas elétricas, ou seja, que os materiais são capazes de se eletrizar? Quem foi o primeiro, gente? Bohr, Dalton, Thomson
ou Rutherford? Quem foi o primeiro a propor a existência de cargas elétricas no átomo? 2 minutinhos, gente. Qual foi o primeiro a propor a existência de cargas elétricas no átomo? A propor a propriedade elétrica da matéria? Vamos retornar então ali ao slide inicial, onde a gente falou aqui das propriedades dos modelos atômicos. Então, aonde que fala aqui sobre a existência de cargas elétricas por primeiro? É no modelo de Dalton ou no modelo de Thomson? Olha lá no slide, quem foi o primeiro a propor a existência de cargas elétricas no átomo? Dalton ou Thomson? Thomson. Então a resposta para essa nossa primeira atividade aqui é Thomson. Tá? Segundo, trata-se de um modelo no qual os átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades iguais. A união desses átomos na formação de compostos ocorre em proporções numéricas fixas e a reação química entre eles envolve apenas combinação, separação ou rearranjo de átomos. Essa descrição refere-se ao modelo de quem? Quem que propôs que os átomos de um mesmo elemento químico têm massa e propriedades iguais e que durante uma reação química só ocorrem combinação, separação ou rearranjo de átomos? Quem foi que propôs essa ideia de átomo aqui? Foi Bohr, Dalton, Thomson ou Rutherford? Agora sim, foi Dalton quem fez essa proposição aqui. Tá? Terceiro, Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina, algumas desviavam e poucas refletiam. Assinale, dentre as afirmações a seguir, aquela que não reflete as conclusões de Rutherford sobre o átomo. Os átomos são esferas maciças e indivisíveis. No átomo há grandes espaços vazios. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso. Os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga elétrica positiva. Qual é uma proposição que não se refere ao modelo atômico de Rutherford? Qual das proposições não está de acordo com o modelo atômico de Rutherford, gente? Átomos são esferas maciças e indivisíveis. Isso foi dito por Dalton, tá? E não por Rutherford. Mais um. O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar a níveis seguros. Após 34 anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o césio-137, que se decompõe formando o bário-137. Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados. Se eu comparar o césio-137 e o bário-137, como que eu posso chamar eles? Eles serão isótopos, porque eles têm a mesma quantidade de prótons, isótonos, porque eles têm a mesma quantidade de nêutrons, isóbaros, porque eles têm a mesma massa, ou isoeletrônicos, porque eles têm a mesma quantidade de elétrons. Qual é a resposta aqui? Isótopo, isótono, isóbaro ou isoeletrônico. Se eu comparar esses dois átomos aqui, o césio-137 e o bário-137. Lembram? O que significa esse númerozinho que vem para o lado de fora do átomo? Esse númerozinho que está aqui significa a massa do átomo.
Se eu tenho dois átomos com massas iguais, como que eu chamo eles? Dois átomos que têm o mesmo número de massa? Isóbaros, muito bem. Essa é a resposta correta. Isóbaros são dois átomos que apresentam a mesma massa. Terceiro, os sais de cromo mais 6 são, em geral, solúveis em pH biológico e, portanto, têm fácil penetração. Por isso, a sua toxicidade para seres humanos. Por outro lado, os compostos de cromo mais 3 são pouco solúveis nesse pH, o que resulta em dificuldade para passar para o interior das células. Indique a opção que corresponde à configuração eletrônica do íon cromo mais 3, ou seja, a distribuição eletrônica do íon cromo mais 3. Gente, presta atenção aqui, pessoal. Ele apresenta aqui o seguinte, ele dá o número atômico do argônio e o número atômico do criptônio. E aqui nas respostas vocês podem perceber o seguinte, que todas as respostas estão começando com esse AR. O que isso quer dizer? Que se a gente fizer a distribuição eletrônica do cromo, que é o CR, a gente pode começar representando essa distribuição eletrônica usando o símbolo AR, porque significa que o começo aqui da distribuição é igual ao do argônio. E aí o que vier depois é o que é diferente do argônio. Então, por exemplo, o argônio, que tem número atômico 18, vai ficar assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então essa é a distribuição eletrônica do argônio. Todos aqui começam com AR porque significa que o começo da distribuição eletrônica para todas as respostas é essa daqui. Aqui foram 18 elétrons. O cromo, ele tem número atômico 24. Mas aqui ele pede para a gente fazer a distribuição do cátion mais 3. O que significa que é um cátion mais 3? Significa que esse átomo ele perdeu 3 elétrons. Ele tem 3 elétrons a menos do que deveria ter. Então, ao invés de ser o número atômico 24 que eu vou distribuir, será o número atômico 21. Tá? Então, completando a distribuição aqui para o número atômico 24. Parei aqui no 3p6, que dá 18. Depois, 4s2, que é, aqui no caso, que a gente vai determinar como sendo a camada eletrônica 4, né? 4s2, fechando 20 elétrons. E depois 3d, para fechar 24, 3d4. Essa é a distribuição eletrônica do cromo na sua forma neutra. Mas eu estou falando aqui do cromo que perdeu 3 elétrons. Quando um átomo perde 3 elétrons, de onde que ele sempre vai perder esses elétrons? Toda vez que um átomo perder elétrons, qual é a camada de onde esses elétrons vão ter que sair? Qual é a camada eletrônica na qual os átomos perderão elétrons? Na última, muito bem, Vitória. Qual é a última camada eletrônica do cromo aqui no caso? Qual seria a última camada eletrônica aqui do cromo? A camada 4. Quantos elétrons ele tem na camada 4? Quantos elétrons o cromo tem na camada 4? O númerozinho que vai lá em cima do S. Tem 2. Então ele vai perder esses 2 elétrons. Só que está falando que aqui o cromo perde 3 elétrons. Agora ele precisa perder um elétron de uma outra camada eletrônica. Qual passa a ser a última depois que ele perdeu as 2 da camada 4?
Qual que passará a ser a última? A camada 3, tá? Então ele vai perder um elétron da última, do subnível mais energético da camada 3. Perdendo um elétron aqui, vai ficar 3b3. Então a representação da distribuição eletrônica do nosso átomo aqui vai ficar assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, paramos aqui. Aqui é o AR. Então vamos trocar essa parte toda aqui simplesmente pelo símbolo AR, que é a distribuição do argônio. E o que vem depois é o restante da distribuição eletrônica. Então vai ficar 3D3. AR 3D3. Resposta letra C. E eu coloquei errado aqui a estrelinha. É aqui, tá, gente? A letra C. Não vai pela estrelinha, não. A estrelinha tá no lugar errado. É a letra C, tá, gente? Por fim, classifique a cadeia carbônica apresentada abaixo e indique a quantidade de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários que a cadeia tem. Primeiro, cadeia é aberta ou fechada? Aberta ou fechada a cadeia? Então, muito bem, Lucas. Cadeia. Opa, não era para aparecer tudo. Cadeia aberta. Ela é normal ou ela é ramificada? Ela é uma cadeia normal ou ramificada, gente? Essa cadeia do exercício é normal ou é ramificada? Olha aqui, ela tem ramificações, carbono saindo da cadeia principal, então ela é ramificada. Ela é normal, ela é saturada ou insaturada? Tem duplas ligações na cadeia principal? Se não tem duplas ligações, muito bem, Amanda, ela é saturada. E ela é homogênea ou heterogênea? Por ter elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Homogênea ou heterogênea? Ela é uma cadeia homogênea. Então, classificamos ela como aberta, ramificada, saturada e homogênea. Tá? Segunda parte da pergunta pede para que você também faça a classificação dos átomos de carbono. Ou seja, você chamar os carbonos aqui de primário, secundário ou terciário, de acordo com a quantidade de outros carbonos com os quais ele se liga. Vamos pintar de amarelo os carbonos primários. Carbono primário é aquele que se liga só com outro carbono, com um outro carbono. Quantos carbonos primários tem aqui? Quantos carbonos primários tem aqui, gente? Temos aqui um carbono primário, 2 carbonos primários, 3, 4, 5. Muito bem. Agora vamos pintar em vermelho os carbonos secundários. Quantos carbonos secundários tem na nossa cadeia? Secundário é aquele que se liga só com 2 outros carbonos. Quantos carbonos secundários? Secundário eu só tenho um, que é esse carinha aqui. Quantos carbonos terciários, agora em azul? Terciário eu só tenho um, esse daqui, ó. Esse é terciário, porque ele se liga com esse e esse. E esse último aqui é um carbono quaternário. Quaternário porque ele se liga com um aqui, um aqui, um aqui e mais um aqui. Então, 4 carbonos. Então, a gente tem 5 primários, um secundário, um terciário e um quaternário. Finalizando... Professor, Oi? Quando tem só, tipo, quando a ramificação ali é, tipo, só H, daí ela é normal, né? Normal. Isso. Quando for só H, é normal. Finalizando, gente.
certo material tem densidade igual a 1,23 gramas por centímetro cúbico. Determinada massa desse material foi colocado em um recipiente contendo 100 ml de água. Após a submersão, percebeu que o volume de água passou a 125 ml. Determine a massa do material em questão. Então é para você determinar a massa do material que foi colocado dentro de um recipiente contendo 100 ml de água e após a submersão desse material, o volume passou a ser de 125 ml. Pergunto para vocês, primeiro de tudo, para eu descobrir essa resposta, eu vou usar a fórmula de densidade. Densidade é igual a massa divididos por volume. Tá? Para eu fazer esse cálculo, eu preciso de informações. Eu tenho o valor de densidade? Tenho o valor que me fala quanto que é a densidade do material? Tem algum resultado? Sim, tem o valor de densidade. Ele está aqui em cima. Deixa eu pegar ali a nosso marca-texto, que é 1,23 grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico, gente, é a mesma coisa que ml, tá? Tá em unidades de medidas diferentes, mas o valor é o mesmo, a medida é a mesma. Preciso de valor de massa. Tem o valor de massa? Tem o valor do M? Valor de M? Tem o valor da massa? Não tem o valor de massa, né? Então não dá para eu calcular por enquanto. E eu preciso do valor de volume. Tem o valor de volume? O volume, o V, eu tenho? Quanto que é o volume? Qual que vai ser meu valor de V, então, já que eu tenho o valor de volume? Quanto que é meu volume, então? O Lucas respondeu 100 e a Vitória 25. Qual dos dois que está certo? Se eu tinha 100, depois que eu inseri o material, o volume passou para 20 e 125, significa que a diferença entre os dois é o volume do meu material imerso. Então, de 100 passou para 25, então 25 ml é o meu volume de material que foi submerso. Agora a gente aplica isso na fórmula. 1,23, que é a densidade, é igual a massa divididos por 25, que é o volume em ml. Tá? Transferimos o 25 para o lado de lá da equação multiplicando 1,23, encontramos que a massa de material mergulhada é de 30,75 gramas. Pessoal,